Irmãos, estou muito feliz, pastora Natália, mais uma vez, obrigado, Poliana, obrigado pelo convite, poder estar voltando. Sou pastor da Igreja Evangélica Quadrangular do bairro Nova Pampulha, estou pastoreando ali como pastor titular há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Fiquei 5 anos como pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Serra Verde. Minha mãe na fé, a pastora Fanny, ela me discipulou, me treinou e hoje eu estou no campo, pastoreando uma igreja agora, sou pastor titular. Fiquei no Serra Verde 8 anos, até hoje, quando eu encontro com a pastora Fanny, é quase inevitável as lágrimas, né? Porque quando corto o cordão umbilical é muito difícil. Tinha vezes que eu chorava sozinho, falava, porque quero voltar para minha casa. Só que não tinha como mais, né? Então, depois Deus foi renovando, e hoje a gente está com a obra no bairro Nova Pampulha. Tem 1 ano e 2 meses que a gente está lá. Já tinha 1 ano que ela estava lá, e o pastor que estava lá não pôde ficar, eu fui assumir lá. E nós estamos quebrando tudo lá para a glória de Deus. Amém? Então, estou muito feliz de estar aqui. Pega sua Bíblia comigo. Abra comigo num dos textos menos conhecidos da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. O 4º livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Então Deus vai falar. Amém? Irmãos, eu trouxe uma mensagem de Deus. O tema proposto para o culto dessa noite é um cristão completo, certo? É isso mesmo? Um cristão completo. Então, desde o dia do convite, uma mensagem ardeu no meu coração. E talvez essa mensagem ela pode provocar em você alegria, ou ela pode provocar em você um grande incômodo. Um grande incômodo. É uma mensagem muito séria e que nos traz uma reflexão muito profunda. E, como eu disse aqui no culto da tarde, a espada de 2 gumes, ela corta tanto aí quando ela corta aqui também. Então, Deus, sempre quando Deus dá uma mensagem para o profeta, para o pregador, primeiramente o tratamento de Deus vem com ele. Então, eu quero que você preste bastante atenção, serei muito objetivo, serei muito rápido. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos ler o versículo 16 e depois nós vamos ler o versículo 36 para entendermos o contexto de João capítulo 3. Amém? O versículo 16 diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez eu vou ler. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você vai lá para o verso 36. Está dizendo assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mais uma vez, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, eu estou diante do seu rebanho. Meu Deus, provê para nós nessa noite um bom pasto, um bom alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estou na total dependência da tua graça. Meu Deus, me usa, meu Deus, como uma caneta nas mãos de um habilidoso escritor. Me usa, meu Deus, para falar ao teu povo, que eu não venha dizer nada de mim mesmo, mas que eu venha falar tudo aquilo e ser fiel a tudo aquilo que o Senhor entregou a mim, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Preste bastante atenção. Irmãos, eu costumo
eu costumo dizer que toda história ela tem os seus dois lados da moeda. E eu usei como ilustração hoje, de que toda vez que uma pessoa vem me contando uma história, eu sempre quero olhar o outro lado dessa história. A gente viu recentemente um caso de um homem que foi brutalmente assassinado no Carrefour. Isso é uma notícia que todo mundo sabe. Mas quando aquilo chegou até mim, eu tentei analisar o que houve para que esse crime acontecesse antes de tudo isso. Não que justifique o crime de forma alguma, mas eu sempre tento olhar por outro lado para ver qual é o porquê daquela situação. Então, toda história, tudo que acontece sempre tem dois lados da moeda. Às vezes, quando chega alguém em mim, e depois que a gente é pastor titular, chegam umas broncas para a gente resolver, e a gente tenta descobrir, cavacar até descobrir quais são os dois lados da moeda. Por que eu estou dizendo isso? Porque para se formar um cristão completo, nós precisamos de um cristianismo, de um evangelho integral, um evangelho completo. E o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é a outra face do evangelho. Por quê? Nós lemos dois textos aqui. E esses dois textos eu quero ilustrar como os dois lados da moeda do evangelho de Jesus. Por quê? O versículo de número 16 está revelando o amor sobrenatural de Deus, a graça salvífica do Criador, o plano de Deus sendo concretizado na pessoa de Jesus. Existem pessoas que ousam em dizer que Jesus é o plano B de Deus, dizendo que o plano A, que era Adão, deu errado, então Deus teve que pensar num plano B para arrumar a bagunça que Adão fez. Mas, na verdade, isso é um grande equívoco. Jesus, ele sempre foi o plano A de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto como sacrifício. Então, Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano A e o plano perfeito de Deus. E quando nós lemos o versículo 16, nós entendemos que Deus, por amor à humanidade, ele entrega o seu único filho na cruz. A morte dele compra a humanidade para Deus. E ali é a maior demonstração de graça, amor e perdão da parte de Deus. Maravilha, glória a Deus por isso. Mas, por muitos anos, e eu tenho pouco tempo de convertido, devo ter 8 anos de convertido, mas esses anos que tenho ouvido o Evangelho, nós conseguimos compreender de que, às vezes, nós estamos ouvindo apenas um lado da moeda, um lado da história. Apenas o lado de João 3,16, que foi o amor de Deus sendo revelado para a salvação do pecador. Mas o versículo de número 36, que finaliza o contexto de João capítulo 3, está dizendo que quem rejeita o Filho de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Em Hebreus, a Bíblia vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nessa noite, eu quero ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida, mas te mostrar uma outra face do Evangelho, que às vezes nós estamos escassos de escutar. Por muito tempo, nós saímos para as ruas, e eu fiz isso e faço isso ainda. Por muito tempo, a gente saiu pelas ruas panfletando e dizendo para as pessoas: Jesus te ama. E esse foi o nosso jargão evangelístico e até hoje é. Não estou dizendo que é errado, é uma bênção. Quando alguém escuta que Jesus ama, que essa pessoa, ela é tocada pelo Espírito Santo ou não. Sim, é algo que vem de Deus, mas é apenas um lado da moeda do que realmente o Evangelho veio nos revelar. Então usamos por muito tempo, usamos ainda o jargão, Jesus te ama. E por falarmos demais que Jesus ama as pessoas se acomodaram e não quiseram mudança nenhuma de vida. Se Jesus me ama, eu estou bem do jeito que eu estou. Se Jesus me ama, eu não preciso mudar. Se Jesus me ama, Ele me aceita do jeito que eu sou. Então isso começou a corromper a mente das pessoas e começou a acomodar as pessoas nos seus delitos e pecados. Então, por muito tempo nós ouvimos falar apenas do amor, da graça salvífica de Jesus, e isso é maravilhoso.
Recentemente, um líder de um outro país, influenciador de uma grande multidão, disse em rede nacional que a Bíblia se contradiz, porque o Antigo Testamento revela um Deus irado, um Deus que praticava um juízo na vida das pessoas, e no Novo Testamento começa a falar de um Deus de amor. Então ele dizia que a Bíblia se contradizia, e com isso ele influenciou uma multidão de pessoas que começaram a pensar com a mesma ideia dele, e começaram a divulgar e a compartilhar essa ideia, porque ouviram um evangelho incompleto, ouviram apenas um evangelho do amor e da graça que salva o pecador, mas rejeitaram o evangelho que fala da ira de Deus e do arrependimento de pecados. Então o evangelho tem esses dois lados da moeda, tem o lado do amor de Deus, mas tem o lado da ira de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Existe uma frase que diz que a salvação pode ser de graça, mas não foi barata. E lógico que nós entendemos isso, que a salvação ela foi um alto preço. E eu costumo dizer que a santidade não é para se merecer o céu. A santidade é para obedecer uma ordem do céu. A santidade é uma resposta que a pessoa que crê em Jesus, ela dá para Deus, quando ela compreende o amor de Deus pela vida dela. Então a vida de santidade é uma resposta para Deus, daquilo que Deus se revelou para ela através do amor na cruz do Calvário. Então a salvação pode ser de graça, mas não foi barata. Existe uma doutrina na Bíblia chamada de justiça imputada, está lá em Romanos, que fala da justiça de Jesus, que é imputada, é transferida para o pecador que se arrepende e crê no Evangelho. Quando alguém crê no Evangelho de Jesus, se converte, arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a justiça de Jesus, que foi demonstrada na cruz, ela é derramada sobre ele. E agora, quando Deus olha para essa pessoa, ele enxerga a justiça através do sangue de Jesus. Então a justiça de Jesus é transferida para a pessoa que confessa ele como Senhor e Salvador. Isso se chama justiça imputada, ou justiça transferida. Não existe sequer justiça alguma humana própria. A Bíblia diz que não há um justo na terra sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando as pessoas creem em Jesus, aí a justiça de Cristo, que foi satisfeita na cruz do Calvário, ela é sobre aquela pessoa. Então quando Deus olha para aquela pessoa, ele enxerga a justiça do Filho dele. Quem está me entendendo, diga amém. E uso como exemplo o propiciatório da Arca da Aliança no Antigo Testamento, quando Moisés constrói o tabernáculo e depois se constrói o templo. A tampa da Arca da Aliança se chamava propiciatório. A palavra propiciatório significa apaziguar. O que era isso? Quando o povo de Israel pecava contra Deus, a ira de Deus se acendia, porque o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Então a ira de Deus se acendia. Então o sacerdote imolava um cordeiro, que já representava Jesus, e pegava o sangue daquele cordeiro e aspergia em cima da tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. Então a ira de Deus se apaziguava e Deus perdoava a nação de Israel. Então quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o sangue dele foi o mesmo que o sangue dele no mundo espiritual ser derramado na tampa do propiciatório. E a ira de Deus que tinha se acendido contra a humanidade pecadora e caída é apaziguada, é satisfeita. Por isso que quando Jesus estava no monte de Getsêmani, a oração de Jesus foi: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Que cálice é esse? Esse cálice é nada mais, nada menos do que a ira de Deus. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele estava bebendo do cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre os pecadores, Jesus ele toma ela na cruz do Calvário. E por isso que a Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Paulo cita isso em Gálatas, é uma passagem que está em Deuteronômio. Jesus foi considerado maldito para que a minha e a sua vida fosse abençoada por Deus. Jesus ele foi visto como amaldiçoado na cruz, para que todo aquele que olhar para ele e acreditar no Evangelho
fosse abençoada, e a maldição que estava na vida do pecador é imediatamente transferida para a cruz. Por isso que Jesus fala, assim como a serpente foi levantada no deserto nos dias de Moisés, e quando o povo que era picado por uma serpente olhava para ela e era curado, assim será também na vida do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for levantado, todo pecador que olhar para ele e se arrepender dos seus pecados, receberá a vida eterna. Então Jesus, ele satisfaz a vontade de Deus quando ele toma o cálice da ira. Isso é o amor de Deus, a graça de Deus através de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nos últimos anos, a graça se tornou algo barato demais. As estratégias evangelísticas se tornaram atrativas e não formaram discípulos, porque escutam um lado da moeda dizendo que Jesus ama. O Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Aleluia, glória a Deus. Mas o versículo 36, quem rejeita o evangelho, a ira de Deus será sobre ele. Então é algo muito sério que nós precisamos entender nessa noite. A crença em Jesus envolve o coração e a confissão com a boca. A transformação acontece primeiro dentro e reflete para fora. Quando alguém escuta o evangelho, ele primeiro crê no seu coração, na sua mente. Quando a Bíblia está falando de coração, está falando de entendimento. A pessoa crê no seu entendimento. A fé é racional. Você crê, e quando você crê, aquilo causa uma transformação no seu interior, e acaba que aquilo começa a se transferir para o seu exterior. Por isso que Romanos diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Mas não adianta apenas confessar Cristo como Salvador, tem que confessar Ele também como Senhor. Porque Cristo como Salvador, Ele vem para salvar o pecador. Ele vem para salvar o pecador da ira de Deus. Na verdade, Jesus não veio nos livrar das artimanhas do diabo. Jesus veio para nos livrar da ira de Deus. Esse foi o propósito. Então, quando nós recebemos o evangelho, isso entra dentro de nós como uma espada. Confronta a nossa vida, arrependemos do nosso pecado, nos convertemos ao Senhor. Então nós confessamos com a boca, é algo exterior. Tem gente que fala, Deus só olha para o coração. Se Deus só olha para o coração, vamos mandar todo mundo despido, igual Adão era antes da queda. Tranquilo. Se Deus só olha para o coração, eu imagino um coração andando na rua com braço e perna. A transformação começa por dentro e se reflete por fora. Quem está me entendendo, diga amém. Então presta atenção. No Salmo de número 7, versículo de número 11 e 12, a Bíblia vai dizer algo que me estremece, algo que me causa pavor. A Bíblia diz assim que Deus se ira todos os dias, e se o pecador não se arrepender, Deus irá condená-lo. A Bíblia diz no versículo 12 que a flecha de Deus já está arqueada, e a espada já está desembainhada, e se o pecador não se converter, Deus irá condená-lo. Isso está lá no Salmo 7, versículo 11 e 12. Existe algo, um atributo de Deus que é imutável, Deus não muda. E esse atributo se chama justiça. A justiça de Deus não muda. Deus não muda. Eu usei como exemplo aqui mais cedo dizendo que tem muitas pessoas que arrumam uma confusão com Malaquias 3,10. O dízimo é para hoje, ou o dízimo era só para o Antigo Testamento, sendo que no livro de Malaquias o próprio Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Isso já acabava com toda a confusão. Eu sou o Senhor e não mudo. A justiça de Deus não muda. Esse atributo de Deus é infalível. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Deus, a palavra de Deus está dizendo que Deus fica irado todos os dias. E se o pecador não se converter, não crer no Filho de Deus, ele será condenado e a ira de Deus está sobre ele. Presta atenção comigo. O centro e o propósito, eu separei alguns versículos aqui, algumas passagens, que está totalmente encaixada com a mensagem. Até aqui está todo mundo me entendendo? Diga amém. O centro e o propósito da mensagem de João Batista. João Batista, ele veio como um profeta para preparar o caminho para a chegada de Jesus. E qual era o propósito de João Batista? Preparar as pessoas. E a mensagem de João Batista era, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Aí outro dia uma pessoa chegou perto de mim, pastor, uma menina de 12 anos, eu batizei ela, ela chegou perto de mim, pastor, nós temos que sair pela rua, gritando, arrependei-vos, raça de víboras.
Falei, pode ir. Só que, na verdade, aquilo era uma cultura da época. Chamar alguém de víbora era o mesmo que chamar uma pessoa de fujona. Você está fugindo. Isso era cultura da época. Então, quando João Batista gritava, raça de víbora, se fosse no nosso tempo hoje, ia dar tumulto, não ia? Ia dar briga, não ia? Ô, rapaz, está me chamando de cobra? Eu vou batizar nada não, vou cair para dentro desse cara agora. Só que naquela época era dizer, por isso que João Batista vai dizer, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aí eu falei com ela, você pode ir, mas depois você... Sei lá. Amém? Presta atenção. O propósito de João Batista foi preparar o caminho. E a palavra de João Batista pregava era arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus está próximo de chegar. Então a palavra arrependei-vos, metanoia, mudança de direção, mudança de mente, mudança radical. João Batista pregava o quê? Para preparar o povo. E quando João Batista pregava, a Bíblia diz que o povo vinha de todos os lugares ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Enquanto João Batista preparava o caminho, como ele preparava o caminho? Falando sobre arrependimento. João Batista falava sobre arrependimento e dizia, virá um que é mais poderoso que eu, do qual não sou nem digno de desatar a sandália dos pés. João Batista é uma espécie de tipologia, uma representação do que a igreja representa hoje. João Batista veio preparar o mundo para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja tem que preparar o mundo para o leão da tribo de Judá que virá julgar toda a humanidade. Nós temos essa missão de preparar o mundo para o leão da tribo de Judá, que vai vir como juiz de toda a terra. O propósito de João Batista era pregar o arrependimento para preparar aquele que vinha, que era mais poderoso do que ele. A igreja prega o arrependimento para quê? Para que aquele que vem, que é mais poderoso, o Espírito Santo, ele vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vem e convence, e o próprio apóstolo Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão saber o que é pecado se não escuta sobre pecado? Se eu não tivesse escutado que a minha vida entupida nas drogas, na prostituição não fosse pecado, eu não teria mudança de vida, não teria ouvido o evangelho integral e completo e não teria sido formado um cristão completo. Então o evangelho, ele é um evangelho de amor, mas ele é um evangelho também de justiça e juízo. Segundo alguns estudiosos, Jesus ele fala mais ou menos 167 vezes sobre o inferno. João Batista veio preparar o mundo para o Cordeiro de Deus. A igreja prepara o mundo para o leão da tribo de Judá. O primeiro sermão de Jesus foi, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Quando Jesus chega, se batiza nas águas, a Bíblia diz que ele começa a pregar. E é interessante que quando Deus levanta João Batista para preparar o caminho, o diabo levanta um Herodias querendo a cabeça dele. Toda vez que Deus levanta um João Batista, o diabo levanta um Herodias querendo a cabeça de João Batista. Mas tem uma coisa, enquanto João Batista não cumprir com o propósito do céu, ninguém arranca a cabeça dele. Enquanto a igreja não cumprir o seu propósito na terra, ninguém toca na igreja. Porque a Bíblia diz assim que essa é a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira mensagem de Jesus foi, quando Jesus é batizado, passa pelo deserto, fica 40 dias de jejum, Jesus vai falar o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Deus está à vossa disposição. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. É interessante, existe um texto na Bíblia, se não me engano, está em Marcos capítulo 10 ou Mateus capítulo 10. A Bíblia vai dizer que Jesus dá uma declaração diferente, dizendo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para trazer fogo na terra, e como eu gostaria que ela estivesse em chamas. Isso está na Bíblia. Jesus, o próprio Jesus fala que ele veio trazer a espada, o juízo de Deus. Mas quando ele morre na cruz, o amor de Deus é revelado. Mas o versículo 36, eu tenho certeza que vai ficar gravado no nosso coração por resto da vida. Mateus 10, obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Quando Jesus manda os seus discípulos em missão, ele disse,
Jesus manda os discípulos de 2 em 2. Vamos agora, vocês vão evangelizar. Sai de casa em casa, batendo de porta em porta, as pessoas se encontrarem na rua, fale do reino de Deus. A mensagem que vocês vão pregar para eles é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está à vossa disposição. E os discípulos saíram de 2 em 2 pregando. E Jesus fala assim, ó, a pessoa que rejeitar, a casa que rejeitar vocês, a paz que está dentro de vocês retornará para vós. Vocês vão sair, sacudir a poeira do pó das suas sandálias, porque haverá mais juízo para essa cidade do que haverá para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento final. Olha que forte isso. A Bíblia está dizendo que Jesus, quando manda os discípulos pregarem, ele falou só: quem vos rejeitar, rejeitou a mim. Quem rejeita o evangelho não rejeita quem está pregando, rejeita o próprio Jesus. Jesus vai dizer que no dia do julgamento final haverá mais juízo para essa cidade, para essa pessoa, do que haverá para Sodoma e Gomorra. Quem sabe da história sabe que Sodoma e Gomorra era uma cidade terrível. O pecado da cidade de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. E Jesus vai dizer que quem rejeita o evangelho não rejeita quem prega, rejeita o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, João Batista falando, pregando o seu sermão, ele vai dizer que viria um mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de desatar a sandália dos pés. E João Batista vai declarar algo, vai dizer: e estes eu vos batizo com água, mas esse que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que o versículo 11, João Batista vai dizer que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Só que no versículo de número 12, João Batista vai dar a explicação do versículo anterior, dizendo que Jesus, ele carrega nas suas mãos a pá, e ele separa a palha do trigo. O trigo ajuntará no seu celeiro, e a palha ele vai jogar num fogo que jamais se apaga. Existia um costume entre os judeus na época de pegar, para separar o trigo da palha, eles pegavam com a pá, jogavam para o alto, a palha que era mais leve era levada pelo vento, e o trigo que era mais consistente caía. A Bíblia está revelando 2 tipos de pessoas. O trigo está falando do povo que se converte, das pessoas que crêem no evangelho, são salvos pela graça de Deus. Deus vai ajuntar no seu celeiro o céu, e a palha está dando indicação das pessoas que rejeitam o evangelho, ou das pessoas que se converteram de uma forma falsificada, que não se converteram verdadeiramente, os falsos cristãos. Jesus estava dizendo João Batista estava dizendo que Jesus tem tanto poder para batizar com o Espírito Santo, como tem poder para julgar no lago de fogo. Alguém vai dizer: mas esse fogo aqui é purificação, mas o que o pecado vai ficar fazendo sendo purificado com fogo que jamais se apaga? O pecado, quando ele é perdoado, ele é banido, ele não existe mais, ele é apagado, ele é jogado no mar do esquecimento. Esse texto que João Batista está dizendo, está falando do juízo de Deus. O próprio texto de Apocalipse vai dizer que Jesus tem a chave da morte e do inferno. É Jesus que batiza com o Espírito Santo e manda para o céu, e é Jesus também que manda para o inferno. A gente vê em Atos capítulo de número 1 e capítulo de número 2 que os discípulos foram batizados apenas com o Espírito Santo. Não há menção na Bíblia que os discípulos foram batizados com fogo. O fogo aqui nesse contexto está falando de juízo de Deus. Juízo de Deus. Se você lê lá em Atos capítulo 1, você não vai ver os discípulos. Os discípulos falaram línguas como de fogo. Eles anunciaram o juízo de Deus. E por isso que judeus que tinham de toda a parte da terra que estavam ali reunidos, foram tocados pela palavra de Deus. O inferno, ele foi criado pelo próprio Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, a Bíblia vai dizer: e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus estava dizendo? Que Deus é o único que tem autoridade, Jesus é o próprio Deus, de tanto lançar o corpo como a alma no inferno. Então Jesus estava dizendo para eles não temerem os fariseus, que poderiam ter o poder de apenas matar o corpo, mas não tocar na alma. E Jesus vai dizer o quê? Chamar a nossa atenção: antes temais aquele que tem o poder de tanto lançar o corpo como a alma no inferno. Existe uma teologia dizendo que o inferno é só um período de tempo.
Que a pessoa que for para o inferno, o ímpio que foi para o inferno, o falso cristão que for para o inferno, vai passar um período de purificação. Quando ele for purificado, depois ele vai subir para a eternidade. Parece uma doutrina parecida com o purgatório. Nos tempos antes da reforma, onde o povo pagava indulgências para a Igreja Católica Romana, porque segundo a crença e aquela doutrina de demônios, as pessoas pagavam indulgências para a gente que já morreu, para ela ser transferida do lugar de tormento para a eternidade. Mentira. Então, quando nós não escutamos um evangelho integral, nós somos formados um cristão pela metade. E a verdade nunca pode ser meia verdade. A palavra verdade do hebraico é interessante. Ela usa a primeira letra do alfabeto, a letra do meio do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Isso me dá uma indicação espiritual, que a verdade tem que ser verdade no princípio, no meio e no fim. Não existe meia verdade. Ouvir sobre a graça e sobre o amor de Deus apenas, eu ouvi apenas um lado da moeda do evangelho. Eu ouvi uma meia verdade. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus é aquele que tem o poder de destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, a Bíblia diz assim, ó: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, mas o próprio Deus está dizendo que ele vai lançar o ímpio, o falso cristão, quem rejeita o evangelho lá também. E a Bíblia está dando indicação de fogo eterno. Eterno está apontando para a eternidade, é por toda a eternidade, não tem escapatória. Uma vez um pregador chamado Leonardo Ravenhill, numa mensagem, ele dizia: o inferno não tem liberdade condicional, não tem um descanso, é sofrer, é um tormento eterno. Jesus, quando ele fala sobre apartai-vos de mim, malditos, ele fala que ordena os bodes para que ficam à sua esquerda. Jesus estava contando a parábola, falando sobre os bodes e as ovelhas. E é interessante, bem resumido para você entender, existem características dos bodes e das ovelhas que são bem distintas. Os bodes aqui são representados pelos falsos cristãos e as pessoas que não se converteram, rejeitaram o evangelho. O bode é um animal solitário. O bode não consegue viver em grupo. O bode, quando ele vai pastar, depois que ele termina o pasto, ele pisoteia no pasto. O bode, quando ele vai beber a água no ribeiro, depois ele pisoteia o lugar para a água ficar lamacenta para o próximo que vir beber. Segundo os estudiosos, as pessoas que criam esses animais, eles dizem que se você deixar um bode passar a noite com as ovelhas, no outro dia uma ovelha amanhece morta. Fede? Fede. Pois é, tá vendo? Outra característica que eu não sabia. Bode é fedorento. Olha que você vê que trem terrível. Sai dele no nome de Jesus. Vira ovelha, pelo amor de Deus. Jesus separa os bodes. As ovelhas são animais que só vivem em grupo. As ovelhas têm o costume de se esfregar umas nas outras para manter o cheiro das ovelhas. As ovelhas têm uma ovelha que é a líder. Ela fica com um sininho no pescoço. Quando ela ouve a voz do pastor, ela vai. E as outras que começam a seguir o barulho do sininho. As ovelhas só bebem águas tranquilas, porque elas são medrosas, elas dependem do seu pastor. Por isso que a Bíblia nos compara como ovelhas do Supremo Pastor. Só que Jesus falou que os bodes serão lançados no fogo eterno, que jamais se apaga, junto com Satanás e os demônios. A companhia de quem vai para o inferno é do próprio diabo e dos demônios. O lagar da ira de Deus, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10, diz assim: seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá do vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas no cálice de sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Olha o que a Bíblia está revelando. O pastor José Horta ia dar uma aula para nós disso aqui. Que a ira de Deus que vai ser derramada no inferno. Para você entender o que é o significado de inferno. Inferno significa completo despejar da ira de Deus. A Bíblia está comparando de que quem tiver a marca da besta na testa, como na mão direita, a pessoa que aceitar a besta,
que for corrompida por esse sistema mundial, que não se converter verdadeiramente, o que vai acontecer? Ele beberá do vinho da justiça, da severa ira de Deus. E existe algo interessante no texto, que a Bíblia vai dizer que é um vinho sem misturas. Por quê? Porque naquela época, os judeus, eles cultivavam um vinho que tinha no máximo 4%, no máximo 5% de teor alcoólico. Os estudiosos afirmam que os judeus, quando bebiam o vinho, eles misturavam água para o vinho ficar como suco, e para não correr risco de embriaguez. Os judeus tinham o costume de misturar água no vinho, também para tratar de enfermidades. Tanto é que Paulo, ele orienta Timóteo, porque Timóteo sofria de enfermidade no estômago, a tomar vinho misturado com água. Só que o vinho daquela época era um vinho totalmente fraco. O vinho de hoje é um vinho que, ou a bebida alcoólica que existe hoje, ela tem um processo antigo chamado de chaptalização, que é uma adição de álcool de outras espécies, de outras coisas. 1000 vezes maior do que naquela época de Jesus. Então, quando os judeus, quando as pessoas daquela época ouviram falar que o vinho da ira de Deus era sem mistura, eles entenderam a mensagem, que não haveria misturas, não haveria algo menos grave, seria o completo despejar da ira de Deus. E um texto para complementar, Apocalipse 19:15 vai dizer: uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Jesus está falando de Jesus aqui. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho da justiça da ira de Deus. Olha o que esse texto está revelando. Que Jesus, que João vê ele lá no Apocalipse, como aquele que tem os pés de latão reluzente. Jesus vai pisotear o inferno com os ímpios, os demônios, Satanás e todo mundo. Vai pisotear como alguém pisoteia um lagar para se extrair o suco da uva. A Bíblia está dizendo que o próprio Jesus vai pisotear todas aquelas pessoas que foram condenadas no inferno juntamente com Satanás e seus demônios. Para concluir, o avivamento, aconteceu um grande avivamento através de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele escreveu um sermão muito famoso chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando eu li esse sermão pela primeira vez, todas as noites eu ia dormir em lágrimas. Todas as noites. Porque eu li aquele texto e vi a realidade de que a palavra me revelava de que o inferno realmente existe e de que pessoas de fato vão para lá. As pessoas que rejeitaram o evangelho e não confessaram Jesus em vida. Todas as noites eu ia dormir em lágrimas. Por quê? Porque existiam pessoas dentro da minha casa, e existem até hoje, que ainda não se converteram. E se morrem hoje, vai passar a eternidade do inferno. Isso é uma realidade. Então isso me comoveu, isso me levou ao quê? A orar em prantos, em oração, com jejum, e clamando a Deus: Deus, tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha família. Senhor, existe pessoa dentro da minha casa, e às vezes nós profetizamos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e isso é bênção, mas nós precisamos clamar em lágrimas, para que isso ocorra na nossa família, para que isso ocorra com os nossos amigos. Quando eu olho para um amigo meu, que era amigo meu na época do mundão, e que hoje ainda continua sendo amigo meu, a única coisa que vem à minha mente: se morrer agora, para onde vai? Se Jesus voltar agora, então eu peço a Deus, Deus me dá a oportunidade para me falar sobre o evangelho completo. Eu me lembro que eu fiz um trabalho na igreja, que a gente estava fazendo evangelismo, e eu treinei as pessoas para o evangelismo, quando eu trabalhava com missões na igreja, que eu era pastor auxiliar, e eu parava as pessoas na rua, e perguntava se elas queriam oração. As pessoas, geralmente todas as pessoas aceitam. Muito difícil uma pessoa rejeitar. Quando a pessoa aceitava a oração, aquilo para mim era uma entrada para que eu pudesse pregar o evangelho. E eu chegava para essa pessoa e perguntava assim para ela: deixa eu te perguntar, dentro de escolher passar uma eternidade toda no céu ou no inferno, onde você gostaria de passar? Lógico que essa pessoa dizia: no céu. Então eu apresentava o evangelho completo para ela. Falava da morte de Jesus, mas falava que quem não crê no evangelho, a ira de Deus estará sobre ele. Todas as pessoas olhavam para mim com o olho regalado, mas a palavra foi semeada no coração delas. E eu me lembro de uma moça que eu evangelizei. Eu sou muito fácil para gravar rosto, não nomes. Nomes eu sou dificílimo, mas rosto eu gravo. E eu lembro que uma vez eu preguei para uma moça,
E quando eu falei com ela sobre o inferno e sobre o céu, os olhos delas lacrimejaram. E teve um dia que eu estava vendo, vi uma postagem de um pastor amigo meu, e quando eu olhei, eu reconheci que era ela, estava cantando louvor. E eu fui buscar a informação, ela tinha se convertido e se batizado. Talvez não é na nossa igreja, mas é em outra, mas o que importa é o evangelho de Cristo. Então precisamos de um evangelho integral. Quem está me entendendo, diga amém. Jonathan Edwards pregou, já estou finalizando. Quem me dá mais 5 minutinhos aí, diga amém. Levanta a mão, 5 minutinhos. 5, 10, 15, 20, 25, até meia-noite. Fica triste não, estou pregando essa mensagem aqui. É para alertar a nossa vida. A Bíblia diz que Deus exorta quem Ele ama e tem por filho. Se Deus está te exortando hoje é porque Ele te considera ainda como filho dEle. Amém? A espada corta aí, mas corta aqui também. Pecadores nas mãos de um Deus irado. No ano de 1741, Jonathan Edwards era um homem alto. Ele estava sendo escalado para pregar naquele culto. Ele era um homem alto e magro. Jejuou 3 dias e 3 noites ele ficou sem comer. E a oração de Jonathan Edwards era: Senhor, dai-me as almas da Nova Inglaterra. Quando ele chega para pregar, ele abre a sua Bíblia, e quando ele começa a pregar o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, a Bíblia diz assim que uma convicção de pecado tomou todas as pessoas. O Espírito de Deus visitou aquela congregação, e a história vai dizer que as pessoas começaram a agarrar nas pilastras do templo, e agarrar nas cadeiras com medo, e começaram a dizer: Deus está aqui, quão terrível o Senhor é. E as pessoas começaram a ver o chão se abrindo, como se elas fossem engolidas para o inferno. Então aconteceu um grande avivamento. As pessoas começaram a correr para o altar e começaram a gritar os seus pecados. As pessoas ouviam os pecados umas das outras, e um grande avivamento aconteceu na Nova Inglaterra. Almas e almas e almas se converteram ao Senhor, porque escutaram falar de um Deus que se ira todos os dias, e de que se não houvesse arrependimento de pecados, mudança de mente, não haveria perdão de Deus. A ira de Deus permanecia. Um avivamento aconteceu na Nova Inglaterra, através de um homem simples, magro de tanto jejuar, mas que era cheio da unção de Deus. Sabe o que nós precisamos nessa noite? De sair daqui e querer mais de Jesus, ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas, através do que sair da nossa boca, venham ser impactadas. Irmãos, é o meu desejo que todo mundo seja salvo. Mas quem sou eu para questionar o supremo arquiteto do universo? Onde estava tu, Jó, quando eu fiz os alicerces da terra? Deus é quem manda. Então vamos orar para o Senhor ter misericórdia. Eu creio na oração de Moisés. Deus fala com Moisés: Moisés, este povo é de dura cerviz. Estou irado com este povo. Eu vou matar todo mundo, Moisés, e vou fazer uma nova geração através de ti. Moisés poderia dizer: sim, Senhor, como Noé disse. Mas Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor matar todo mundo, o que dirão os egípcios? Vão falar que o Senhor trouxe o povo para o deserto para assassiná-los. Deus muda de ideia e fala: tá certo, Moisés, eu não vou matar esse povo não. Que essa seja a nossa oração. Deus, tem misericórdia da minha família. Deus, tem misericórdia dos meus amigos, da minha casa, salva. E às vezes uma palavra de Deus que está decretada sobre a vida dessa pessoa como juízo, através da nossa oração, essa palavra muda para a salvação. Eu acredito nisso. Quem acredita comigo? Se eu não acreditasse nisso, eu parava de orar. Como Jesus espera encontrar o seu povo no dia da sua volta? Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Repita comigo: santidade e piedade. Está lá em 2 Pedro 3, 11 e 12. Jesus vai vir buscar um povo que leva a sério santidade e piedade. Um povo conservador da palavra de Deus, que crê que esse livro não precisa ser atualizado, que esse livro não precisa ser modificado,
que esse livro precisa ser pregado, proclamado, porque a palavra de Deus, ela sempre permanece atualizada, ela é pregada, e as pessoas que escutam, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você prega, a semente cai, e se cai em terra fértil, vai produzir 30, 60 e 100 vezes mais. É nisso que cremos, por isso nós avançamos e não desistimos de pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem há de se salvar, por isso nós pregamos. Por isso nós anunciamos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador. E aqui, para finalizar essa mensagem, Jesus, Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão. Jesus, Ele veio como servo, mas voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, Ele veio como advogado, mas vai voltar como juiz de toda a terra. Precisamos tremer e temer diante de Deus. Qual foi a última vez que você estremeceu diante de Deus? Que talvez você pensou que por causa de um pecado que você cometeu, Deus ia te matar. Só que por causa da graça salvífica de Jesus, você está aqui nessa noite. O inferno existe, ele fica no final de uma vida sem Jesus. Hernandes Dias Lopes. Só que eu estou aqui como homem de Deus para dizer ao seu coração que o céu também existe, ele fica no final de uma vida com Jesus. Essa é uma palavra para nos trazer um impacto na nossa vida. Deus está irado todos os dias, mas o arrependimento de pecados toca o coração de Deus. Que Deus venha nos batizar nessa noite com o espírito quebrantado. Porque quem afirma estar cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo entristecerá a pessoa também. Quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo que causa tristeza nele, ele vai te convencer. Estou triste. Quando você começa a adquirir essa sensibilidade espiritual, quando você peca contra o Senhor, é impossível você não se quebrantar diante de Deus e fazer oração, não como aquele fariseu que se vestia de santidade, mas o interior é como um sepulcro caiado. Senhor, te agradeço, porque eu devolvo o dízimo de tudo que ganho, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não sou como esse pecador publicano que cobra impostos. E o publicano nem sequer olhava para o céu, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, é da minha natureza ser pecador, mas seja benevolente, perdoa os meus pecados. A Bíblia diz assim que Jesus fala: a oração do publicano foi ouvida e a do fariseu foi rejeitada, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus será exaltado. Que a partir dessa noite nós venhamos chorar de arrependimento. Quando eu peco contra o Senhor, tem uma vez que a irmã chegou em mim, a diaconisa, e falou: Sô pastor, eu não dá para me ser diaconisa não, porque de vez em quando eu peco. Eu falei com ela: eu também. Ela: o quê? Eu falei: uai, como assim? Eu achava que você não tinha pecado. Não, eu falei: nossa Deus, então era para mim estar na eternidade já. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. Pecado está todo mundo sujeito. Mas você sabe que quando você chega como filho pródigo: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, o braço de Jesus está aberto. Vem meu filho, eu te perdoo. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Fica de pé no seu lugar. Eu não vim como profeta do caos nessa noite, mas eu vim como profeta de Deus, para despertar a nossa vida espiritual, levar a sério a santidade ao Senhor e a piedade a Deus. Amém, povo de Deus? Não vim aqui para apontar o dedo do seu pecado, da sua ferida, não. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu vim com uma mensagem de Deus para um povo de Deus. Feche seus olhos. Senhor, o teu amor é incomparável, Deus. A tua graça é incomparável. Ai de nós, Senhor, se não for a tua benevolência, se não for a tua graça. Não existe justiça em nós mesmos,
mas apenas a justiça que foi transferida para nós. Senhor, em nome de Jesus, mas que nós venhamos despertar nessa noite a entender de que o Senhor também é um Deus irado, de que o Senhor, meu Pai, como diz Abacuque, está no teu santo templo, e o Senhor ordena que cale-se diante do Senhor toda a terra. Senhor, em nome de Jesus, nos batiza com o espírito quebrantado, e a mesma oração que Davi fez no Salmo 51, eu faço, Deus, juntamente com esse povo. Senhor, não nos expulse da tua presença, e nem retire de nós o teu espírito, Senhor. Se o Senhor retirar de nós o teu espírito, o que será de nós? Nos dê sensibilidade espiritual, Deus, para nos arrependermos e também proclamar o juízo do Senhor. Precisamos preparar a terra com o juízo do Senhor, para que o Senhor venha, meu Deus, convencendo a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos, meu Pai, de um evangelho completo. Então derrama sobre nós, Senhor, a tua graça, derrama sobre nós a tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós cremos que o cálice da ira do Senhor foi tomado por Cristo. Senhor, alcance os perdidos da nossa casa, alcance os perdidos, meu Pai, da nossa vizinhança, alcance os perdidos que estão aqui nessa noite, e meu Deus, em nome de Jesus, venha com a tua salvação, Senhor. O Senhor é paciente a fim de que todos cheguem ao arrependimento, diz a tua palavra. Senhor, nos encha com teu Espírito Santo, e que essa palavra venha ser como uma semente que cai em terreno fértil e produza 30, 60 e 100 por uma, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.